Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Tô de volta aqui ao YouTube, né? Depois de um tempo. Então, porra, um salve pra galera aí que me acompanha, tá pedindo para eu voltar. Tem tempo, né? Mas enfim. E a questão é a seguinte: vamos trabalhar aqui com uma treta literária que aconteceu aí ultimamente, resgatando alguns antigos debates sobre um suposto didatismo na literatura brasileira contemporânea. Agora eu vou pegar por um viés. É claro que pode ter outros vieses, outras entradas. Mas a questão é a seguinte: a Ana Maria Machado, numa mesa na Feira do Livro, se eu não me engano, de São Paulo, agora em junho de 2026, ela falou que a literatura atual ela tem sido muito didática, tem pecado pela falta de experimentalismo formal, como se quisesse conduzir o leitor, como se o leitor fosse um pouco retardado, tivesse que ser conduzido. Aí, beleza, ok, não falou nada de novo. É claro que as polêmicas se alimentam disso, né? Elas se retroalimentam no caso, né? Você não vê nada de novo, mas aí quando você vê, tá todo mundo debatendo um assunto antigo. Tudo bem. Vou provar aqui em algumas etapas, talvez três, não sei, porque eu não faço roteiro nunca, né? Eu falo, enfim, né, espontaneamente. O roteiro é uma coisa, enfim, que amarra demais, mas talvez em três etapas, né? Por que que isso é um assunto antigo e dar a minha visão nova sobre isso, né? Por que seria uma visão nova? Porque é uma visão sobre o conjunto dos fatos. É uma visão que é uma visão histórica, então uma visão que, é, articulando diferentes elementos, pode trazer, enfim, os novos subsídios para esse debate. Já que é um debate que sempre volta, vamos tentar aqui trazer uma contribuição. Então, a questão é a seguinte: a falta de experimentalismo formal e até o didatismo, isso já é visto no cinema, do cinema da redemocratização. É algo teorizado aí pelo Ismael Xavier, pelo menos, né? Mas por uma série de outros autores também. Você tem a célebre porrada que a professora da FRJ, que eu esqueci o nome dela agora, falou que se passou de uma cosmética, de uma estética da fome para uma cosmética da fome. Eu esqueci o nome dela agora, enfim. Mas é só dar um Google aí que vocês acham. E você tem o Ismael Xavier mesmo trabalhando mais, vamos dizer assim, analiticamente isso. Ele vê a ascensão no cinema da retomada de um herói ressentido, ou seja, de um herói que busca um resultado para si, né? E um filme também de resultado. É um filme que está buscando a bilheteria, ele não está buscando, enfim, trazer uma visão nova sobre os problemas, enfim, do Brasil, ou um problema formal, ou alguma coisa, né? É tudo feito nos moldes, para ganhar dinheiro. Como foi Cidade de Deus, como foi Tropa de Elite, como até o Salles, do Central do Brasil, entra nesse rolo, uma série de filmes. Por exemplo, quando uma das leituras que eu mais gosto do Ismael, que é simples até, é um artigo na revista Alceu, Humanizadores do Inevitável, se eu não me engano, que é o nome do artigo. Ele fala o seguinte: ele fala sobre Madame Satã, né? A figura do Madame Satã no Karim Ainuz. O Karim Ainuz é alguém que trouxe essa figura do Madame Satã, onde convivem violência e arte, não violência ou arte. Ou seja, as pessoas que, tipo afro-reggae, né? Você tem toda essa filmografia que trabalhou com a violência urbana no começo do século, e aí você vai criar, né, mecanismos de fuga. Você tem o lado da violência, então você, para fugir da violência, você vai para a arte. Isso é o que a Rede Globo faz sempre, se autopromovendo através disso. E no Madame Satã isso está junto. A violência e a arte, elas não se excluem, elas não se auto-excluem. Bom, ou seja, vai para um domínio mais complexo. Eu não quero aprofundar tanto essa questão, mas a questão é a seguinte: que ele recusa, o Karim Ainuz recusa o didatismo e mostra essa personagem, né, em toda a sua complexidade, né? Resumindo, seria isso.
Por outro lado, né, é, você tem também o recurso da voice-over. A voice-over é o que conduz o leitor, né? Conduz o leitor, não, desculpa, o espectador, no caso do cinema. É o Wagner Montes, Wagner Moura, falando né, narrando o Capitão Nascimento, né? Se você não tiver aquela voz ali, parece que o filme fica ininteligível, como se o filme não pudesse ser entendido sem ele. O próprio Marighella, que também é feito pelo Wagner Montes, Petra Costa, o que mais? Tem assim, é multidão esse tipo de filme. Ou seja, como se o espectador também tivesse ficado retardado. É o tipo de didatismo que a Ana Maria Machado vai ver na literatura, já está acontecendo na própria literatura, acontecendo também no cinema. Na literatura de outra maneira. Por quê? Porque é uma literatura de identidade. Quando se acusa a literatura negra de ser identitária ou de trazer reivindicações, pautas identitárias, o que o pessoal não vê é que a literatura branca, muitas das vezes autoficcional, depois eu vou delimitar isso melhor, ela já é uma literatura que está trabalhando dentro dos parâmetros da identidade, mas da identidade branca. Por exemplo, você vai pegar o Michel Laoub. Michel Laoub vai pegar e falar porque papai era descendente de judeu que sofreu na Segunda Guerra Mundial. E tá, ó, meu Deus, coitado. Né? Vai ficar tudo assim dentro desse circuito. Que é né, a pequeníssima família burguesa. Você pegar o Julian Fuchs, pô, legal, ele faz pós-ficção, a crítica vai falar várias coisas, né? Mas ele também está dentro desse mesmo núcleo, reaproveitando, ele faz reciclagem, né, de toda a literatura confessional, memorialística, da época ali da redemocratização, que começa com Gabeira, Marcelo Rubens Paiva e tal. Isso aí, é claro, né, se esgotou, o ciclo histórico disso se esgotou, aí agora já são pessoas que, às vezes, são netos de pessoas que viveram a ditadura, né, sempre nessa chave branca, né? Por isso que eu gosto das pesquisas do Pedretti, né? O Pedretti tem aí os trabalhos sobre Lucas Pedretti, sobre a repressão aos bailes black, sobre a repressão ao povo negro, às favelas, durante a ditadura e mostrando, né, uma transição inacabada. Ou seja, quem sofreu com a ditadura não foi só os brancos ali que fizeram luta armada e que o outro perdeu o irmão e que tudo mais. A ditadura aí desloca para a Argentina, sabe? Faz uns deslocamentos. Julian Fuchs, eu estou falando, desloca para a Argentina, coloca o irmão no meio, o irmão argentino. Faz uns deslocamentos para esse tipo de literatura inaugurada ali, entre aspas, pelo Gabeira, pelo Sirkis e tal, continuar existindo, porque é um filão de mercado. Então, isso é uma identidade branca. Identidade branca em que sentido? Por exemplo, você pega aí sim, é o Silviano Santiago. Silviano Santiago, ele vai falar já na década de 80 dessa literatura que ela é autoconfessional. Enfim, pode ter algum interesse. Ele fala exatamente isso. Ele fala, é melhor você ver o que aconteceu pela ditadura. Pode ser melhor, né? Você vê o que aconteceu pela ditadura através do relato dessas pessoas que sobreviveram do que pegando ficha do DOI-CODE. Ou seja, na verdade, ele não está nem falando de uma questão formal. Ele está falando de uma questão melhor você pegar, né, dos vivos, né, a hora que, pô, as pessoas sobreviveram e estão nos contando, do que ir pegar lá das pessoas mortas, que foram torturadas e tudo mais. Então, enfim, ele fala isso, mas, na verdade, o que acontece é o seguinte, o que ele traça na linha, né, como uma linha de divergência, é o seguinte, essa literatura ainda é memorialística. Né? Por exemplo, o intelectual modernista clássico, ele tinha que ser memorialista, fazia parte daquela pequena classe média, quase aristocrática, que tinha que falar de si para poder se legitimar perante os seus pares. Isso fazia parte. João Miramar, enfim, tem uma série de autores aí, o próprio Oswald, no caso, que fazia isso, né? Fazia essa prosa quase memorialista, de tipo memorialista, às vezes, né, colocando um personagem no seu lugar, mas ainda era uma prosa memorialista. E tinha toda essa coisa da legitimação social. Ou seja, isso retorna, ou seja, o discurso, né, do modernismo, ele permanece, mesmo no chamado pós-modernismo, ou era do pós-modernismo.
não teve uma ruptura. Só que, enfim, os modernistas faziam a paródia, tentavam romper com o passado, o que dava uma série de problemas, toda essa questão do futurismo, do Marinetti, como é que você lida com o passado, você destrói, né? Você faz o quê? E no caso dessa literatura atual, né, no caso a partir da década de 80, ela é autorreferencial, mas sem necessariamente uma destruição do passado. Pelo contrário, ela é retrospectiva, quer dizer, ela olha para frente. Passamos por aqueles problemas, né, mas hoje eu vejo diferente. Isso é bem o Gabeira, né, eu vejo diferente. Eu acho que, enfim, a gente tivemos os nossos erros e tal, ou seja, faz um balanço das armas, né, da luta das armas. As armas da crítica e a crítica das armas, não é isso? É outra tese do Igor Kodarin, né? Que ele meio que, enfim, pega essa questão, né? A arma das críticas e a crítica das armas. Mas retrospectivamente, né? Pegando por isso e pegando pelo eixo biográfico, é interessante. Ele tem um trabalho que é curioso. Mas, enfim. Então, e depois, né, de renegar o que passou, opta pelo hedonismo. Não, agora eu estou de boa, agora eu estou bem e tal. E vai ficar melhor ainda, porque aí essas pessoas viram uma espécie de astros de Hollywood, né? Estrelas do mundo literário. Isso se vendo também lá na década de 80. Eu falo de 3 livros principalmente. Vale Quanto Pesa, Nas Malhas da Letra, que é o principal para esse tema, e Uma Literatura nos Trópicos. Mostrando que tem a permanência dessa abordagem modernista, memorialística. E ele vai dizer que não. No caso, ele fala o seguinte: o discurso modernista era paródico, rebaixava o passado, enquanto o que ele propõe é o pastiche. Ou seja, você se coloca na voz do outro, mesmo que esteja no passado. Ou seja, assim que você se coloca na voz do outro, você cria uma outra narrativa sobre esse passado, uma outra interpretação sobre esse autor que viveu no passado, e, ao mesmo tempo, você não fala de si, assim, imediatamente, brutalmente. Não é que você, fazendo ficção ou mesmo escrevendo um texto em terceira pessoa, acadêmico, o eu, ele não deixa de existir, né? A sua visão de mundo está ali. O eu, às vezes, então, enfim, o eu tá sempre no lugar, né? A gente coloca, às vezes, objetos teóricos na frente, personagens, né, enredos ficcionais na frente, mas o eu sempre existe, não tem como fugir dele. Mas não fica essa coisa do eu como o eu do espetáculo, que se apresenta como uma forma de espetáculo. O que ele fez em Liberdade? Ele revisitou, né, a Memórias do Cárcere, do Graciliano, publicou o diário, né, do cárcere, o Em Liberdade, esse diário do cárcere que o Graciliano nunca quis publicar, nunca publicou, imaginando, né, como é que teria sido esse diário do Graciliano assim que ele saiu da prisão. Mas aí tudo bem, ele está lidando com os intelectuais que foram dissidentes políticos na década de 30, 40, 50, na época lá do Getúlio, tudo mais, do Estado Novo principalmente. Está lidando indiretamente, né, por metáfora, por assim dizer, com a intelectualidade que foi dissidente de outro regime de força, né, de repressivo, como foi a ditadura militar de 64, ou seja, está dialogando exatamente com aquela geração que está saindo ali, o livro Em Liberdade da década de 80, da mesma época desse boom do confessional, mas sem ser confessional em nenhum momento. E também ele pega a memória dos Inconfidentes Mineiros, ou seja, ele remete, né, à história mais antiga do país, ou seja, é um livro profundamente historicizado, né, com abordagem histórica ampla. E também tem uma vivência pessoal grande, porque o irmão dele foi um preso e torturado da ditadura. Então, ou seja, como é que ele trabalha com trauma, com a memória individual dele, de ter vivido o período da ditadura, de ter tido um irmão que sofreu sob as garras da ditadura, fazendo um artifício, uma invenção literária. Quando, né, ou seja, quando os outros estão optando por falar de mim, de eu, da identidade. Isso já é o identitarismo. Aí já está o identitarismo. E o identitarismo é a voice-over na literatura. É o que mostra
a identidade clara, os caminhos claros por meio dos quais você vai entender aquele livro. O rapaz vai falar, papai é alemão, vovô viveu com Hitler. Você já sabe a história toda, entendeu? Papai estava na ditadura argentina, mamãe também, eles passaram por uma situação ou outra e eu tive um irmão argentino que eu queria recuperar. Ou seja, não está nem querendo tanto recuperar aquela história da ditadura argentina, ou quer recuperar através dessa memória desse irmão que ele acabou não conhecendo. Mas o enredo você já sabe, a identidade já está pronta. Isso já é didático. Então, quando a Ana Maria Machado vai falar, outros vão falar sobre esse identitarismo, esse didatismo e falta de arrojo formal. Olha só, é didático porque é identitário, você já conhece o conjunto, como classe média branca, você já conhece o conjunto. E não tem arrojo formal porque é uma ficção barata, é uma ficção do eu, onde não se mostra, olha, as camadas que o Silviano Santiago constrói, entendeu? Então, olha só, o que é um arrojo formal ao lado de uma pessoa que fala, né, às vezes só disfarçando uma coisa ou outra, o que é a própria vida. Então, enfim, essa é a minha contribuição para o debate. 3 etapas. Apresentei o debate, segundo, fiz analogia com o cinema, e terceiro, terminei no Silviano Santiago. Eu falei que ia ser 3, então foi exatamente isso. Minha intuição não me enganou. Gente, é isso. Se quiser saber mais coisa, vai no meu Substack, no meu Instagram, não sei, vá onde vocês quiserem, né? Porque eu estou mais presente, enfim, às vezes em outras redes do que aqui no YouTube. E é isso. Um beijo aí para todo mundo.